Seja bem-vindo à nossa Pergunta para o Messias. Isso aí, estamos aí mais de uma semana, umas perguntas bem interessantes. É isso aí. E vocês mandaram suas perguntas, nós tentamos responder hoje, então, da melhor forma possível. Então, vamos para a primeira pergunta de hoje, que é da nossa sempre fiel Jocélia Vancman, ou Jô. Por que será que Moisés não entrou na Terra Prometida, mesmo ele tendo implorado a Deus? Se você não conhece Moisés, não conhece a história dele, recomendo que você possa ler Êxodo. Lá tem toda a história de Moisés com Deus, de quando Deus chamou Moisés lá no deserto para poder servi-lo, e também como Deus conduziu Moisés, libertando o povo de Israel do Egito e levando até a terra de Canaã. A terra de Canaã era o objetivo do povo de Israel, voltar para lá, fazer morada. Entretanto, Moisés, que era para ser o guia, ficou para trás. Lá em Deuteronômio 32 a gente vê assim, ó, o povo estava prestes a entrar na terra, e aí Deus fala lá para Moisés o seguinte, ó, você vai subir num monte, e aí mesmo nesse monte onde você vai conseguir ver a terra que o povo vai ganhar, você vai morrer. E ele diz assim, daí Deus continua, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que te dou aos filhos de Israel. Em resumo, Moisés deu mancada. A gente sempre fala que Deus ele é amor, com certeza ele é, mas Deus não é amor se ele não for justo. E Deus foi muito justo com Moisés por causa do que havia acontecido lá nas tais das águas de Meribá. Se a gente ler lá em Números 20, versículo 8, ou Números 20, versículo 10 a 12, vamos ver um episódio de que o povo estava lá pedindo a Moisés e Arão mais uma vez, nós não temos água, a gente não tem o que fazer, estamos no meio do deserto, e era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito. E o texto mostra que Moisés estava de saco cheio já do povo, não aguentava mais aquela reclamação toda. O que aconteceu foi que o pedido então foi ouvido por Deus, né? Deus percebeu que o povo precisava de água, então Deus disse a Moisés, você vai lá, conversa com a rocha, e da rocha vai sair água. O que aconteceu foi que Moisés, ele, de uma certa maneira, chegou a esse resultado, mas pelos seus meios. Em vez de ir lá falar com a rocha, Moisés chegou, desceu o verbo no povo, vocês são uns bandos rebeldes, e para vocês verem aqui como é que vai dar tudo certo, ele pegou, pá! Bateu na rocha 2 vezes com o cajado e saiu a água da rocha. A questão é, o resultado pode ter sido esse, mas os meios foram o que determinaram a conduta do Moisés. O Moisés era para fazer um ato como uma forma de santificar a Deus, não para demonstrar sua ira e indignação pessoal. Em vez do povo atribuir aquele ato, que era um ato milagroso, à santidade de Deus, ao poder de Deus, eles viram aquilo como um ato de xingamento do Moisés, onde que todo aquele contexto do amor de Deus, ele estava então sendo substituído por um momento de ira. E isso fez com que Deus ele punisse Moisés por causa daquela atitude, porque ele disse, essa atitude era para me santificar. Essa atitude era para demonstrar meu amor pelo povo, mas você transformou isso em outra coisa. E foi por causa disso que Moisés então não foi permitido mais entrar na terra prometida. Ele disse, o nosso próprio Deus disse, né? Você não vai entrar na terra por causa disso. E aquele lugar ficou conhecido como Meribá, que significa águas amargas, por causa desse episódio. O que aconteceu ali foi algo tão significativo que fez com que aquele nome fosse atribuído ao lugar. Então, foi por isso que Moisés não pôde entrar. Ele não pôde entrar porque ele foi desobediente a Deus e porque ele agiu de uma maneira que não era uma conduta do servo de Deus. A gente vê diversas vezes que Deus ele coloca castigos, disciplinas para os seus filhos. A gente lê lá no Testamento que Deus disciplina aqueles que ele ama. Então, com certeza, ele amava Moisés e por isso ele colocou uma disciplina para Moisés também. E isso também já aconteceu com o Davi, por exemplo, que ele pensou, nossa, eu vou construir um templo para Deus, porque não é justo que eu more aqui nesse palácio maravilhoso e Deus lá num lugar mais ou menos. E Deus disse, ó, legal tua ideia, mas não é tu que vai construir. Por quê? Porque ele tinha mãos de sangue, mãos de guerra. Então, de vez em quando acontece isso, que Deus disciplina alguém porque esse alguém vacilou. E aí ele coloca um limite para essa pessoa. E isso é algo que a gente vê com mais pessoas na Bíblia também. A próxima pergunta é do Carlos Despsel e ele faz a pergunta assim, ó. E se eu encontrar uma nota de R$100 na rua? Se não tem ninguém na rua, o que eu faço? Eu levo, dou para a igreja ou fico para mim?
Na minha humilde opinião, quer dizer, eu nunca achei 100 pila na rua. O máximo que eu achei foi 20 reais na praia. E eu achei quando eu era mais jovenzinho. Então você pode saber que isso virou picolé. Se hoje em dia acontecesse comigo deixar 100 reais na rua, eu tendo uma conduta cristã, eu provavelmente iria juntar o dinheiro, dar uma olhada em volta para ver se eu achava o dono, esperar um pouco para ver se alguém aparecia e estava lá procurando o dinheiro no chão. Mas, se não aparecesse o dono, provavelmente o que eu faria? Pensaria na seguinte questão: eu sou filho de Deus e até aquele momento eu não tinha 100 reais. E atualmente eu não preciso de 100 reais. Quer dizer, precisar a gente sempre precisa, mas aquilo foi algo que apareceu ali. Então, eu, na minha posição de cristão, iria procurar ajudar alguém que está realmente precisando agora desses 100 reais, ou quem sabe comprar alguma coisa para alguém que está precisando de ajuda com esses 100 reais. Né? Porque, pensar bem, isso ali apareceu ali e está fazendo falta para alguém, com certeza. E se não aparece mais o dono, né, alguém lá aparece na rua, leva e, sei lá, vai comprar alguma outra coisa com aquilo, então pelo menos eu iria tentar investir bem esse dinheiro. Mas a gente, pelo menos tem dentro do nosso Código de Leis, uma lei que diz que todo objeto que é encontrado por alguém, né, um objeto de um terceiro, ele tem que ser levado a uma delegacia. É claro que dinheiro é um pouco complicado, né? Você levar na delegacia porque tu nunca sabe o que vai acontecer com esse dinheiro. Mas se tu encontra, por exemplo, um celular, uma carteira, alguma coisa assim, você leva na delegacia lá da cidade e na delegacia, então esse objeto vai ficar por, se não me engano, 60 dias até o dono vir e dizer, né, e comprovar, porque o dono tem que comprovar que aquele objeto é seu, se ele está ali perdido, e depois o dono pega de volta. Então, se é um objeto perdido qualquer, eu acredito que isso é o procedimento a ser feito. É você já levar ali na delegacia, levar no lugar onde que a pessoa ela pode encontrar, né? Um centro onde que ela vai achar aquilo ali. Mas com a questão do dinheiro, eu provavelmente ficaria nessa situação. Até sabendo que existem casos, né, onde tem pessoas que estão precisando, por exemplo, de dinheiro por dia, dizem: Deus, eu preciso muito de dinheiro, uma coisa assim. Logo estão passando na rua, encontram lá uma nota de 100 reais e Deus ajuda elas dessa forma, sabe? Então, acredito que é uma situação um pouco chata, assim, porque querendo ou não, alguém perdeu 100 reais, sabe? Se conseguir achar aquela pessoa, graças a Deus, mas se não, tentar ajudar alguém com aquilo. E até, dando continuidade à pergunta dos finanças, aí o Carlos ele emendou uma pergunta dizendo assim: e o que a gente faz, né? Eu como cristão posso jogar na loteria, né? Será que a gente pode jogar jogos de azar? Eu acho que a gente sempre de novo é chamado a sondar, perceber a intenção do nosso coração. Então, por que eu vou jogar na loteria? Será que eu acho que a minha vida só pode ser boa se eu ganhar aquele prêmio? Ou será que eu tenho intenção fazendo isso? Acho que a gente pode aprender muito com Moisés, com a história daquilo que a gente ouviu antes, sobre as águas lá de Meribá. Porque ele teve uma intenção ruim no coração dele e ele teve uma consequência por causa disso. Mesmo que a água veio, mesmo que o povo estava saciado agora, ainda assim a consequência veio para ele. Então, se a gente vai com uma intenção ruim de jogar na loteria, a gente vai com uma intenção que não é da vontade de Deus, e a gente ganha aquele prêmio, ainda assim ele pode não ser uma bênção para nós, pode trazer as suas consequências também. Tenho dois problemas com a questão de jogos de loteria e jogos de azar, que é o nome dado a esse tipo de jogo, né? Quando você vai lá, jogar um bicho, alguma coisa assim. Quando ele é motivado, por exemplo, por preguiça, quer dizer, a pessoa não trabalha ou ela tem preguiça de trabalhar, e a Bíblia diz, né, que Deus nos dá o trabalho como uma maneira de a gente arrecadar dinheiro para nós, para que a gente possa administrar nossos bens. Então a pessoa, eu vou jogar na loteria porque eu tenho preguiça de trabalhar. Então, sei lá, ganha um dinheirinho, alguma coisa assim, né, ganha aí um auxílio emergencial de 600 reais e vai lá e gasta tudo em jogo de lixo, né? Ou então, motivado pela questão da ganância, né? Quando você vê assim, a pessoa não se contenta com aquilo que tem e ela sempre quer mais, então ela tem que fazer aquele dinheiro render de alguma forma, e nem que seja de uma forma que ele possa vir mais rápido. Quando você não tem um contentamento. Aí também tem mais uma aí que é uma coisa que me incomoda muito, que é o vício. Porque querendo ou não, esse tipo de jogo ele também gera um vício nas pessoas. E tem pessoas que são tão viciadas que elas não conseguem ficar sem jogar. Então, quando ele é motivado por algo pecaminoso, ou então vai levar a algo pecaminoso, eu vou desrecomendo totalmente. Eu, pelo menos, não teria nada contra se o cara disse: eu quero jogar para me divertir, sabe? Que nem você, por exemplo, se diverte, sei lá, pagando TV,
acaba ou qualquer coisa assim, você vai pagar, sei lá, R$150 por mês numa assinatura de TV, mas em vez de assinatura de TV, eu quero fazer, sei lá, quero jogar aqui de vez em quando, só para me divertir, só para ver o que vai dar, alguma coisa assim. Para mim, sei lá, acho que a pessoa investe o dinheiro como ela bem quiser e tudo mais. O meu problema é quando ele é gerado, esse desejo é gerado por algo pecaminoso, ou ele, como a Zé falou, vai conduzir a algo pecaminoso. E também tem pessoas que acabam abrindo mão da sua família por causa da questão financeira. Por isso que a Bíblia nos diz lá em Hebreus 13:5, conservem-se livres do amor do dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se Deus nos dá a capacidade de trabalhar e de conseguir finanças pelo nosso esforço pessoal, nós também podemos confiar em que nós teremos retorno disso. E você vê que as pessoas mais bem-sucedidas na vida não são aquelas que ganharam por sorte, mas sim por um esforço pessoal. E muitas pessoas são empobrecidas por causa desse tipo de prática. Por isso eu digo, tudo que a gente faz tem que ser feito tendo consciência de que a motivação não é pecaminosa, porque senão ela vai gerar maus frutos. A Bíblia nos diz lá em Mateus 6 que a gente não deve acumular tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem podem corroer e os ladrões podem roubar, mas que a gente deve acumular tesouros no céu, onde nada disso pode chegar. Jesus conclui dizendo que aonde tiver o nosso tesouro, ali vai estar também o nosso coração. E a gente pode colocar o nosso coração em coisas que a gente ainda não tem. Colocar o nosso coração nesse prêmio que a gente espera receber e achar que a nossa vida depende de receber isso. E, na verdade, esse não é um bom lugar para a gente colocar o nosso coração. A gente é chamado a afirmar o nosso coração em Jesus Cristo e naquilo que Ele nos orienta para a nossa vida. E, realmente, a partir desse texto de Mateus 6, a gente sabe também que é um lugar onde a gente vai estar construindo coisas eternas e não coisas que podem ser simplesmente levadas por qualquer ladrão ou por qualquer traça. Então, pessoal, na próxima quarta, às 8 da noite, a gente vai ter uma live com uma quase formada em teologia, que se chama Paula Milbauer, e a gente vai conversar com ela sobre o tema de TCC dela, que é como trabalhar a imagem de Deus na nossa vida. E na semana que vem ela vai poder contribuir com a gente aí, nos ajudando a falar de Deus para pessoas que têm uma imagem distorcida dele. Então, 8 horas da noite, no YouTube, na quarta-feira, no nosso canal. Fique ligado e nos acompanhe lá. Bom fim de semana a todos, que Deus possa nos abençoar e guardar. Se você ainda tiver motivos de oração para a gente acrescentar lá no nosso encontro com a palavra, compartilhe conosco. E no mais, que Deus os abençoe e se cuide. Valeu, galera! Até!